Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos continuar um pouco do assunto de terça-feira, em que nós falamos de pré-fixado e pós-fixado. Agora nós vamos falar sobre qual é o momento certo de comprar a bolsa seguindo a renda fixa. Então a gente vai se basear pelos movimentos da Selic, como, quando comprar a bolsa, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, vamos lá. Então, eu vou trazer para vocês hoje quando comprar a bolsa segundo a Selic. E, bem, eu acho que vocês, dos outros vídeos que a gente gravou, e talvez a experiência de vocês imaginam que existe uma relação entre renda fixa e renda variável. Então, quando a renda fixa se torna menos interessante, o pessoal investe mais em renda variável, então a bolsa acaba subindo. Quando a renda fixa se torna mais interessante, o pessoal vai tirando dinheiro da renda variável, porque a renda fixa se torna mais interessante do que a bolsa. Manter esse dinheiro alocado na renda fixa se torna mais interessante do que manter esse dinheiro alocado na bolsa de valores, tá certo? Só que a pergunta é, ok, Marcos, entendo isso, mas em que momento exatamente eu vou colocar ou tirar esse meu dinheiro da renda fixa e vou tirar e colocar meu dinheiro na bolsa? E é isso que a gente vai responder hoje, beleza? Então vamos aqui para o gráfico, pessoal. Nós temos aqui o gráfico do Ibovespa, tá? E a gente vai ver aí nas últimas 2 décadas, mais ou menos, qual foi a correlação entre a Selic e a bolsa, tá? Para ajudar vocês a encontrar o melhor momento de investir. Vamos pegar um momento bem importante aqui, que foi em janeiro de 2016, que foi um fundo que a bolsa fez, e depois disso a gente teve um rally de alta que durou muito tempo. Então, o que estava acontecendo com a taxa Selic aqui em janeiro de 2016? Vamos ver. Para isso a gente vai vir aqui no site Clube dos Poupadores, que foi um site que eu descobri faz pouco tempo. E eles têm informações muito interessantes sobre Selic, IPCA, correlações. Eu vou mostrar para vocês tudo aqui depois, tá? Coisas que eu achei interessantes no site deles, dados, informações que eles têm que são importantes. Mas vamos primeiro focar nessa questão da Selic e da Bolsa. Então, pessoal, olha só, se vocês verem a Selic aqui, em janeiro de 2016, ela está lateral, né? Então ela chegou ali a 14,15 e ficou ali por um bom tempo e depois começou a cair. Então, e por que isso é importante? Porque às vezes tem uma frase no mercado, né, que é verdade, inclusive, mas que o mercado se antecipa aos movimentos. Ok, é verdade, mas o quanto o mercado se antecipa aos movimentos? Ele se antecipa aos movimentos já no longo prazo, no médio, no curto prazo? Eu digo que na minha experiência ele se antecipa aos movimentos sim, mas ele se antecipa aos movimentos no curto prazo, não no longo prazo, tá certo? Então, por exemplo, aqui janeiro de 2016, a gente viu que a bolsa estava numa queda e daí aqui foi quanto que parou? A Selic estava subindo. Aqui em agosto de 2015, julho de 2015, a Selic parou de subir. Então ela estabilizou. Aí aqui em janeiro de 2016, a bolsa fez um fundo e daí já começou a subir. E a Selic foi começar a diminuir quando? Aqui em outubro de 2016. Então você teve aí um pouquinho mais de um ano com a Selic estável num preço e da tela começou a cair. Então o mercado se antecipou à queda da Selic. Mas perceba que o mercado não começou a comprar a bolsa com a Selic ainda em alta. Eles começaram a comprar a bolsa quando há uma manutenção da Selic. Antes da queda, mas não com a Selic alta, com a manutenção da Selic. Por que isso é importante? Porque às vezes assim, por exemplo, agora, nos próximos 6 meses nós temos uma perspectiva de aumento da taxa Selic. Então as pessoas às vezes podem pensar, como o mercado já meio que precificou qual vai ser a Selic, então agora é um bom momento para eu comprar bolsa.
Bem, eu vou mostrar para vocês que historicamente não, isso está errado. O momento ideal é você esperar, não haver mais uma perspectiva de aumento da Selic. Aí você olha a inflação e aí, em cima disso, você vai ver se é o momento certo para comprar a bolsa ou não. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu falo dessa questão da inflação, vamos só continuar, porque a gente tem essa perspectiva, né? Até ali agosto, eu tô vendo bastante mercado precificando uma alta da Selic e depois uma manutenção da Selic e provavelmente ano que vem uma queda da Selic. Então, ao meu ver, qual vai ser o momento exato de comprar a bolsa? Já para deixar isso claro. Vai ser final do ano, porque apesar da insegurança política, se a gente pegar e só olhar a questão da Selic, depois ali de agosto, né, por aí, depois um pouquinho de agosto, vai ser o momento certo provavelmente para comprar a bolsa. E a gente tem que olhar a inflação daí, porque se às vezes chegar próximo a agosto com uma inflação alta, o que eu acredito que não vai acontecer, mas enfim, se chegar, pode ser que haja aumentos acima da expectativa na Selic. Então tem que ficar de olho na inflação, que é o que aconteceu em 2016, deixa eu explicar para vocês. Porque vocês assim, nossa Marcos, mas demorou aqui mais de um ano, né, que a bolsa ficou nessa lateralização e ela parou de subir aqui em julho e eu só fui comprar a bolsa em janeiro de 2016, então vamos dizer um semestre depois. Um semestre é um tempo razoável, né? Você não falou que você ia me ajudar a achar o momento certo para comprar a bolsa? Aí que a gente olha a questão da inflação. Então, se a gente pegar aqui, ó, tá vendo que apesar da Selic não ter aumentado aqui depois de julho, né? Se não me engano foi isso, a inflação continuou em alta. E a inflação começou a cair quando? Em fevereiro. Então a inflação vem em alta, de novembro para dezembro ela perde muita força, de dezembro para janeiro ela perde ainda mais força, fica quase flat, né? Fica quase horizontal, e daí de janeiro para fevereiro ela cai. Então percebam que é uma análise da Selic, se vai ter mais aumentos ou não da Selic, se é uma manutenção da Selic, e você acompanhar como que está a inflação. Porque se a Selic, o Banco Central chega, olha, pessoal, eu acho que a Selic vai ficar estável, né, quando ele faz a conversa com o mercado, a gente vai manter a Selic estável. Mas a inflação está aumentando, isso vai pressionar o Banco Central para aumentar a Selic. Vai pressionar o cupom para aumentar a Selic, né? E então você tem que analisar a Selic, as sinalizações do Banco Central e qual que é a inflação. No momento em que você tem o Banco Central sinalizando, olha, não vamos aumentar mais a Selic, você tem uma inflação arrefecendo, aí é o bom momento para entrar em bolsa. Porque aí a tendência é a inflação cair e depois de alguns meses o cupom começar a baixar a Selic. Então você vai se antecipar nesse sentido. Então provavelmente alguns meses antes da Selic cair, pelas sinalizações do BC, do Banco Central, e pelo IPCA, você vai conseguir achar o momento ideal de comprar a bolsa, tá certo? Se você fizesse isso em 2016, você ia conseguir ali em janeiro de 2016 comprar o fundo da bolsa, tá certo? Vamos voltar aqui um pouco mais. A Selic, quedas, vamos ver aqui, de 2013 a 2016, o que aconteceu? 2013, aqui foi meados de 2013, vamos ver. Não, foi início de 2013 a 2016. Início de 2013, aqui assim, a 2016. A bolsa caiu nesse tempo mesmo, com a Selic em queda. Mas boa parte do tempo ele ficou mais lateral aqui, né? Aqui ele engatou uma queda em 2015 praticamente, né? Mas ele ficou aqui uns 2 anos lateral. Então assim, não é uma matemática perfeita, tá? Não é porque um subir outro vai cair, mas tem uma correlação muito forte. Vamos ver outro exemplo.
Aqui, agosto de 2011 até 2013, o que aconteceu? Agosto de 2011 até 2013. Ó, ela fez um fundo aqui até 2013, começo de 2013, né? Bem, a gente pode dizer que subiu um pouquinho, barra ficou lateral. Agosto de 2011 até 2013. E a Selic caindo. Opa, então o mercado lateral, um pouquinho de alta. Ok, confirmou a nossa visão de queda na Selic e alta na Bolsa. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem um movimento grande, né? Ó, desde 2003 de queda na Selic, né? Vamos pegar todo esse movimento aqui para a gente analisar. Então a gente tem aqui desde o começo de 2003 essa queda na Selic. Vamos ver. Aqui, ó. Começo de 2003, o que acontece com a Bolsa? Alta, 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 até chegar em meados de 2008. E a Selic, o que acontece com ela? 2003, queda, 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 uma leve alta, queda, 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 até chegar aqui em 2008. Aí aqui, vamos ver exatamente, em junho de 2008, começa a crise do subprime. Muito bem. Aí a gente tem uma alta que até junho, até que setembro a gente tem uma alta e depois uma estagnação até janeiro de 2019. Vamos ver aqui, setembro, agosto, setembro foi aqui, aí caiu até outubro. Então outubro aqui foi o fundo da crise de 2008. E daí a gente vê aqui uma Selic subindo até setembro. E daí ela fica lateral. E ela começa a cair aqui em janeiro de 2019. Isso. E depois fevereiro, março, depois tem outra queda. Vamos ver. O que acontece aqui em janeiro? Uma lateralização. E aqui em março começa a haver uma alta. Então, quando há uma manutenção da Selic, vamos ver como é que estava a inflação nesse período também já, né? A inflação ali, começo de 2009, ó, uma inflação alta, começa a cair a inflação aqui, ó, novembro, dezembro de 2008. Então, com isso a gente pode pensar uma sinalização de uma queda da Selic e que vai ajudar a baixar os mercados. Aí é claro, né, gente, eu estou fazendo uma análise só pela Selic aqui e pela inflação e pelo PCA também. Mas existem, por exemplo, na crise de 2008 ali outras questões, né, a insegurança, principalmente financeira, às vezes alguma insegurança política. Então não é só esse fator, né? Por isso até que você vê, pô, Marcos, mas por que não foi mais exato, né? Porque ali já final de 2015 a bolsa já não começa a subir e só começa a subir no começo de no final de 2008 começa a subir. E por que ela não começa a subir no final de 2008 e por que ela só começa a subir no começo de 2009? Porque às vezes é uma insegurança financeira, uma insegurança política, é isso que eu estou falando. Então o pessoal às vezes demora um pouco mais para começar a reagir a essa Selic mais baixa, tá bom? Então a gente vê aqui, a inflação começa a arrefecer final de 2008, não sei porque eu estou falando 2015, 2008, certo? Aí ele não cai mais, tu vê que o mercado já não cai mais, ele lateraliza e aí começo de 2009, aqui em março, é o mês que ele engata uma alta. Então você percebe que há uma correlação com essa queda da inflação e essa queda na Selic que dá engata essa alta, e essa alta vai até onde? Vai até aqui, ó, começo de 2010. Vamos ver como é que estava ali em começo de 2010 a Selic. Começo de 2010, ó, a Selic começo de 2010 chegou aqui num fundo basicamente, daí começou a aumentar, né? Vamos ver como é que estava a inflação. A inflação aqui final de 2009 chegou num fundo e começa a aumentar. Então percebam, gente, a Selic segue a inflação e a bolsa segue a Selic. Não tentem
seguir a inflação e pela inflação comprar ou vender bolsa, porque vocês vão estar se adiantando muito ao mercado. Esperem, olhem a inflação, pela inflação consigam, e pelo que o Banco Central fala, vejam e tentem prever até onde vai a Selic, e daí em cima da Selic, dos movimentos que já estão acontecendo na Selic, aí sim você vai tentar comprar ou vender bolsa, beleza? Então a gente viu aqui que até 2010 houve uma queda. O que aconteceu com a bolsa até 2010? Movimento de alta e depois lateralizou e começou uma queda, leve queda. Aqui o que aconteceu com a taxa? Alta. Então a gente teve ali até a Selic ficou caindo, a bolsa subindo, a Selic parou de cair, ela lateralizou, a Selic começou a subir, ela lateralizou, mas com um movimento leve de baixa, tá certo? Pessoal, dá pra gente ficar aqui analisando até mais coisa, mais a fundo, pegar um prazo mais longo, pegar ali década de 90, né? Mas, enfim, isso é só para vocês entenderem o conceito, tá? Aí se vocês quiserem verificar se o que eu estou falando faz sentido, vocês entram e, enfim, e veem se tem lógica aí que eu estou dizendo, que eu estou falando, tá certo? Então, eu vou passar mais informações para vocês, alguns dados interessantes que tem no Clube dos Poupadores, que são informações importantes que tem no site e que é bom que vocês saibam, tá certo? Eles têm o IPCA acumulado, tem a Selic para você ver, tem Ibovespa dolarizado. Pessoal, por que Ibovespa dolarizado é importante? Porque no mundo, o mundo é precificado em dólar. O que eu quero dizer com isso? Quando um investidor americano, europeu, chinês vai investir no Brasil, ele não vê se a bolsa brasileira está barata em real, ele vê se a bolsa brasileira está barata em dólar, tá certo? E isso para todo mundo, Índia, China, Europa. Então, se você quiser investir no exterior, você não vai ver se o exterior está barato em real, você vai ver se o exterior está barato em dólar. Então, o americano que vai investir fora dos Estados Unidos, vê se aquele país está barato em dólar. O europeu que vai investir aqui no Brasil, na Índia, na China, ele vai ver se as bolsas desse país vão estar baratas em dólar, tá certo? Então, por isso que é importante você saber se a bolsa brasileira está barata ou cara em dólar. E aí também ela pode ter uma valorização, a bolsa pode se valorizar por uma queda no dólar ou por um aumento no Ibovespa, por exemplo. Ou ela pode se desvalorizar por uma alta no dólar ou por uma queda no Ibovespa, entende? Então às vezes a bolsa valorizou. Pô, mas como a bolsa valorizou se ela estava em 110 mil pontos e agora ela está em 110 mil pontos? Bem, porque o dólar caiu, então em dólar ela está valorizada, ela valorizou. Que é no final das contas o que importa para o mercado internacional. Às vezes para a sua operação que você comprou a bolsa 110 e agora ela continua em 110, não foi uma boa operação, mas para o investidor internacional a bolsa vai ser influenciada aí pelo câmbio, tá certo? Bem, o que mais aqui? Índice Bovespa versus inflação. Isso é um dado interessante, né? A gente pode ver que tem uma correlação, mas a correlação é fraca, tá? Então a gente vê aqui, ó, eles até colocaram pra gente uma correlação entre a inflação e o Bovespa, e a gente vê aqui que a correlação é bem fraca entre inflação e Bovespa, tá certo? Por isso que eu digo para vocês, não operem Bovespa seguindo inflação. Operem Selic seguindo inflação e operem Ibovespa seguindo a Selic, beleza? Não tentem antecipar tanto o mercado que vocês vão acabar errando em antecipar demais. Índice Bovespa versus confiança do consumidor do empresário. Isso eu puxei para vocês porque muita gente fala esse dado, né? A confiança do consumidor está alta, então vamos comprar bolsa porque isso é um bom indicador. A confiança do empresário está alta, então uma perspectiva de investimentos na economia, de melhora na economia, vamos comprar bolsa e tudo mais. Perda de tempo, gente. Não percam o tempo de vocês e não percam o dinheiro de vocês fazendo isso. A confiança do consumidor e a confiança do empresário é um indicador atrasado.
a bolsa vai subir e aí a confiança do consumidor e do empresário vai subir. A bolsa vai cair e aí a confiança do consumidor e do empresário vai cair. É sempre um indicador atrasado. Então vocês sempre vão estar atrasados se vocês ficarem olhando a confiança do consumidor e do empresário. Não percam o tempo de vocês vendo esse indicador. Beleza? Vamos ver. Aqui, ó, pessoal, isso é muito importante, porque eu falei, né, da questão da Selic. Vamos acompanhar se vai ter aumentos na Selic, se vai haver uma manutenção da Selic. O que acontece? Aqui no site, eu também peguei no Clube dos Poupadores, eles trazem para essa página da B3, onde é um contrato de opção de cupom. Então, você é permitido a negociação da variação da taxa Selic meta. Então, as pessoas apostam em qual vai ser a taxa Selic no futuro. E daí, geralmente, onde tem a maior aposta é o que acaba acontecendo com a taxa Selic. Então, por exemplo, aqui, ó, na próxima reunião em março, o mercado acredita que vai haver um aumento de 1% na taxa Selic. Aí vamos ver aqui na reunião de maio, um aumento de 0,5% na taxa Selic. Na reunião de junho, um aumento de 0,5% na taxa Selic. E na reunião de agosto, ainda não tem. Então vocês viram que nos próximos meses a ideia é aumentar uma Selic aí mais próximo, aumentar 1%, depois 0,5%, depois 0,25%. Provavelmente em agosto vai haver uma manutenção da Selic, né? Ou talvez um aumento de 0,25% ou uma manutenção da Selic. E aí provavelmente ela vai ficar flat ali alguns meses. E depois, com a inflação arrefecendo, diminuindo, vai começar, aí eu acredito que talvez começo do ano que vem, uma queda na Selic. Por isso que eu digo, qual que seria provavelmente o melhor momento para comprar a bolsa, seguindo a Selic, ali em agosto, provavelmente ali para final do ano, né? A gente tem que ver como que a inflação vai se comportar e qual são o que o Banco Central está falando, né? E daí em cima disso tomar a nossa decisão. Mas já assim, tentando prever o futuro para vocês, eu acredito que vai ser mais ou menos isso. Em agosto ali talvez seja um momento interessante para comprar bolsa, porque a Selic não vai subir mais e a inflação vai começar a diminuir, tá certo? Vamos ver o que mais temos aqui. Taxa Selic versus juros longos. Isso é legal, pessoal, porque a Selic e os juros longos eles tendem a se encontrar, né? Então, quando abre um gap, os juros longos está pagando muito mais do que a Selic, ou a Selic está pagando mais que os juros longos, a tendência é esse gap fechar entre eles, tá? Então, por exemplo, aqui em setembro de 2020, né? Quando os juros longos e a Selic abriram um gap muito grande, você poderia, por exemplo, fazer uma operação de vender juros longos e comprar Selic, entendeu? E esperar fechar esse gap. Essa é uma operação lucrativa. Então é interessante você acompanhar esse gráfico se você quer fazer esse tipo de operação, beleza? Taxa Selic versus IPCA e inflação. Isso aqui é só para vocês verem, né, a correlação entre o IPCA, a inflação e a taxa Selic. Vocês vão ver também que geralmente a inflação começa a subir e depois a Selic começa a subir. A inflação começa a cair e depois a Selic começa a cair. Então a Selic é um indicador atrasado em relação à inflação e a bolsa é um indicador atrasado em relação à Selic. Entenderam? Aqui, esse é só mais uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que é o histórico do CDI, taxa real de juros com inflação descontada. Então vocês veem aqui que no final da década de 90, né, como o CDI pagava muito acima da inflação, um ganho real muito grande. Já no começo aqui da década de 2001, 2002, 2003, pagava já menos em média, mas continuava pagando bem. E depois aqui de 2007, 2008, principalmente que depois de 2010, aí já o CDI começou a render muito menos do que rendia frente de ganho real, né? Um ganho real bem menor, então 3%, 4%, 2%. Aqui 2006, 2007 acabou sendo um ganho maior, né? 7, 6%,
mas depois de 2008, 2009, 2,5, 1,5, então o CDI pagando um ganho real bem menor do que pagava algumas décadas atrás. Só um dado interessante para vocês, tá? Curva de juros, aqui se vocês quiserem ver a curva de juros, né? Curva de juros pré-fixado, curva de juros de títulos indexados ao IPCA. Marcos, por que a curva de juros está nessa forma estranha, né? E não está naquela forma arredondada que deveria estar a curva de juros normal? Isso eu expliquei para vocês no meu vídeo de terça-feira, então se vocês querem saber, vejam o meu vídeo de terça-feira, ok? E aqui nós temos um gráfico com os juros reais, que é, no caso, a taxa Selic menos o IPCA. Então, quanto que a Selic está pagando acima da inflação. Então, a gente viu aqui que, por exemplo, em meados de 2017, a Selic pagou 7% acima da inflação. Então, um número interessante. E aqui, por exemplo, em meados de 2021, a Selic estava pagando menos 4%, né, em relação à inflação. Então, um ganho real negativo. Tá certo? Vamos, aqui a mesma coisa que a gente está vendo aqui para o Brasil, a gente está vendo aqui para o mundo, que é o ranking mundial de juros reais. Então a gente vê aqui China, Indonésia, Brasil com juros real positivo, então o juros está pagando acima da inflação, e o resto do mundo juros real negativo. Então eles estão pagando, os títulos públicos desses países, né, estão pagando abaixo da inflação desses países. Tá certo? Por exemplo, aqui Estados Unidos pagando abaixo da inflação, Suíça, África do Sul, Índia, México. Pessoal, por que isso é importante? Porque isso vai refletir muito no câmbio, tá? Então existe o carry trade, que é você pega, por exemplo, um país que está pagando 1% de juros real, digamos, e tem um outro país que está pagando 2% de juros real. Então sai capital desse país, e eles compram outro país que está pagando 2%. Então isso acaba fazendo com que a moeda desse outro país se valorize. Então digamos que esse país for o Brasil, o dólar tende a cair, o real tende a se valorizar frente ao dólar, por causa que sai dinheiro da renda fixa americana, europeia, de outros países e vem para a renda fixa brasileira. Beleza? Commodities, boi, soja, açúcar, milho, algodão. Uma curiosidade mais para quem gosta, né, de operar commodities agrícolas ou se interessa pelo assunto. Enfim, eles têm um gráfico aqui, achei legal trazer para vocês. O índice Bovespa versus Selic, então aquilo que eu fiquei mostrando ali para vocês no começo do vídeo, que eu pegava o gráfico, pegava a Selic, pegava o gráfico, pegava a Selic, vocês podem ver aqui. Eu fiz ali pelo gráfico, pela Selic, porque eu acho que vocês conseguiam visualizar melhor. Mas vocês podem entrar aqui e ver desde os anos 2000 aqui mais ou menos, as variações da Selic e da Bolsa. Então vocês podem confirmar isso que eu estou falando para vocês, essa questão de olhar a Selic para entender os movimentos futuros da Bolsa, tá certo? E aqui Bovespa versus juro longo, que é mais ou menos a mesma ideia, só que em vez de ser com a Selic é com juro longo, tá? Então é interessante, né, porque a Selic ela acaba sendo mais quadrada nos aumentos e nas quedas que ela tem, e o juros longo acaba variando. Então a gente consegue ver aqui que começou a haver um aumento dos juros longos, começa a haver uma queda na bolsa, aí aqui teve um pico nos juros longos, que foi aqui em janeiro de 2016, e daí começa a haver uma alta forte na bolsa e começa a haver uma queda forte aqui dos juros longos, né? Então, enfim, só para vocês verem é interessante. Para vocês estarem mais seguros de que o que eu estou falando faz sentido. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Domingo eu vou tentar trazer mais notícias e tentar, em cima delas, trazer um educacional, trazer um operacional, tá? Hoje eu pensei, bem, como terça eu falei de pré-fixado e pós-fixado, hoje eu vou falar um pouco de renda fixa e bolsa, entrar um pouco mais a fundo nisso, e como pela renda fixa, como pela Selic, a gente consegue tentar projetar e imaginar os movimentos da bolsa. Beleza, pessoal? Um abraço e até domingo.